não há motivos de forma alguma me ter feito isso com ele. Ele era meu amigo mesmo, de verdade, eu não jamais faria isso com ele, muito menos com a esposa dele. De forma alguma, não é verdade, não procede essa acusação. Vendeu algumas lojas. Eu vou explicar pro doutor. O senhor chama para vender droga. É, Tá. exatamente isso. Então o senhor também era traficante. Sim, doutor. Nesta sessão, acompanhamos o interrogatório de Alcides Júlio Ramos. Ele tem 40 anos, é cozinheiro, casado e pai. Mas hoje, ele senta no banco dos réus, acusado do brutal assassinato de seu amigo Renato, conhecido como Marreta, e da esposa dele, Sandra. A promotoria alega que Alcides, junto a outros, executou o casal e queimou um carro para ocultar provas. Vamos ouvir a versão dele. Você acha que ele é inocente? Boa tarde, senhor. Boa tarde, excelência. Senhor Alcides Júlio Ramos. Sim, excelência. Senhor Alcides, meu nome é Leonardo, sou o juiz que vai conduzir aí o julgamento e o interrogatório do senhor, tá certo? Por gentileza, o senhor está com quantos anos? 40 anos, senhor. 40 anos. O senhor é casado? Há 20 anos. No papel? Sim, excelência. O senhor tem filhos? Tenho um filho com autismo de 13 anos. 13 anos. O senhor está preso hoje? Antes de ser preso, o senhor trabalhava com o quê? Eu sou cozinheiro, senhor. Cozinheiro? O senhor está preso? Cozinheiro. Só para os jurados entenderem qual penitenciária? Na Casa de Custódia de Curitiba. Casa de Custódia? Certo. O senhor era cozinheiro registrado? Trabalhava onde? Trabalhava registrado. É? Cozinha mexicana. Fui garçom muitos anos. Certo. E o senhor está preso há quanto tempo? Há 2 anos, desde que me prenderam em preventiva, né? Desse fato aqui? Sim. Tem outras passagens? Sim, excelência. Tem outras condenações? Eu tenho condenação por assalto, condenação por porte ilegal de arma e tenho condenação por receptação, excelência. Receptação, certo. Vou fazer umas perguntas para o senhor que eu faço para todas as pessoas, não é porque é para o senhor, tá certo? O senhor tem algum problema de saúde? Toma algum remédio? Não, excelência. Não. O senhor tem algum problema com droga? Bebe, usa droga, vício? Nunca usei droga, não bebo, excelência. Certo. O senhor faz parte de alguma facção criminosa? De forma nenhuma, excelência. De forma nenhuma. Veja só, esse é um interrogatório. O senhor tem o direito de ficar... Esse é um interrogatório. Eu tenho o direito de ficar em silêncio. Caso o senhor não queira falar nada, é um direito do senhor, tá certo? E o silêncio do senhor não pode prejudicar o senhor. O senhor tem ciência desse BO aqui? O senhor sabe do que se trata? Sim, sobre o homicídio, sim, senhor. O senhor teve a oportunidade de conversar com a defesa do senhor sobre esses fatos? Sim, eles me explicaram. Certo. O senhor vai querer explicar para todos ou vai ficar em silêncio? Eu quero explicar, excelência. Vai responder a todos? Por gentileza. Certo. O senhor viu que o senhor está sendo acusado aqui de 2 fatos, de juntamente com outras pessoas que não teriam sido identificadas, terem efetuado disparos de arma de fogo contra a pessoa de Renato e a pessoa de Sandra. Disparos esses que levaram os 2 a óbito. E ainda que os senhores teriam, dentre os carros que teriam sido utilizados aí para a realização dessa empreitada, os senhores teriam se evadido e depois queimado aí o veículo Fiat Uno para dispensar aí eventuais vestígios dos crimes e enganar a justiça, os peritos e por aí vai. A acusação é essa. Eu pergunto se essa acusação é verdadeira, se não, o que aconteceu, por que estão dizendo que foi o senhor, o que o senhor tem a ver com isso? Excelência, a acusação não procede. O meu álibi que vem aqui agora, ele é forte e consistente. Eu estava na borracharia no dia. É impossível, seja 5 ou seja 6 horas, é impossível deslocamento se cercado até o Tatuapé nesse horário devido ao trânsito da BR que vai fazer no Rio Grande. Então é impossível, excelência. Eu estava num outro local. O Renato, ele era muito meu amigo. A gente sim tinha o que está sendo usado hoje para me colocar como réu nesse processo é o convívio intenso que eu tinha com o Renato. Ele era meu amigo de muitos anos e então a gente compartilhava muitas coisas. De muitas formas tentei ajudar ele com os problemas que ele teve, conforme consta nas nossas conversas, no telefone celular, tá tudo ali. A gente nunca teve nenhum tipo de discussão, nenhum xingamento, nada. Não há, excelência, não há motivos de forma alguma me ter feito isso com ele. Ele era meu amigo mesmo, de verdade, eu não jamais faria isso com ele, muito menos com a esposa dele. De forma alguma, não é verdade, não procede essa acusação. E o Renato trabalhava com o quê? O Renato é traficante, excelência. Traficante. Excelência, eu não vou aqui ser hipócrita a ponto de mentir e dizer que eu não estava envolvido com o Renato, que eu não me envolvi em algum tipo de ilícito, como o tráfico de droga, que eu vou estar mentindo. Não é verdade, eu sim, já cheguei a trabalhar, fazer cometer esse tipo de crime, sim, com o Renato me apoiando na época.
mas como consta em áudios que eu enviei para ele, eu já tinha parado, tinha abandonado já tudo lá no Tatuquara. Certo. O senhor, pergunta que eu preciso fazer então, por que estão colocando o senhor no meio desse BO aí? Excelência, por um motivo, o carro, o C4 Palas, que estava no meu nome, que foi visto na BR, perto da casa do Renato, não sei se o carro participou do crime. Excelência, tem muita coisa que eu não posso dizer, porque, como eu já disse, eu tenho um filho de 13 anos com autismo, eu não vou botar minha família em risco, e não posso fazer isso. O carro não estava sob meu poder na época, esse carro estava sob o poder de outras pessoas que eu dei para ajudar o Renato, inclusive. Eu dei para ajudar o Renato. Eles me devolveram esse carro de novo porque estragou a marcha ré dele. Eu mandei para o conserto e devolvi. Excelência, é só ver o nome de quem que está esse carro e quem foi que vendeu, que vocês chegam ao autor desse crime, que não sou eu. Pois não. A polícia nunca quis investigar, Excelência. Eu pedi, eu implorei para a doutora Patrícia Seconello, delegada, eu falei, doutora, tá em vídeo do dia, ela deve ter o vídeo. Eu falei, doutora, desliga, eu quero conversar com a senhora. Ela me ignorou totalmente, não quis me ouvir e não foi feito nenhum tipo de diligência para descobrir o verdadeiro assassino do Renato. Eu sempre quis saber. Eu tive lá na vila, me perguntei o que tinha acontecido, quem que era. Quanto a Uno, eu consultei a placa assim, estavam vendendo esse carro. Estava no grupo, um grupo de pessoas, então tudo que o carro, a gente estava sempre junto, eu com o Renato, conversava sobre tudo. Esse carro estava sendo vendido lá dentro do Tatuquara. Foi oferecido para mim, eu pedi para consultar a placa assim desse carro, não sabia que ia usar no crime contra o Renato. Eu não sabia. Não é um barzinho que eu dei um tiro, Excelência, eu dei um tiro num prostíbulo que tinha em frente ao meu restaurante. Eu tinha um restaurante, tinha um prostíbulo lá na frente. Não sei o que aconteceu, minha esposa saiu na distribuidora do lado. A gente teve uma discussão lá com 3. Deve ter os vídeos da época ali, que ela deve ter os vídeos. Eu briguei com os 3 lá, eu estava armado com 38, Excelência, e realmente eu andava armado. Quem me emprestou a pistola foi o Renato. O Renato deu a pistola, ele devia 30 mil reais, ele deu a pistola por 7 mil, eu dei o meu carro por 21, eu dei o carro por 21. Excelência, se puxar a herb do meu telefone, a localização vai dar na borracharia onde eu estava. Foram muitas horas lá, Excelência. Eu implorei para peguem a herb do telefone, vejam onde eu estava. Eu estava na borracharia. Eu não tenho participação no crime, Excelência. Eu tentei ajudar ele, eu falei para ele, vão matar você, Renato. Saia daí, vão te matar. O cara foi lá, o Dolé foi lá armado atrás de você. Ele tinha dado essa arma como forma de pagamento pro executor dele, provavelmente. Eu não sou polícia, eu não sei o que aconteceu, eu não posso afirmar e nem acusar ninguém, Excelência, mas o que aconteceu é isso mesmo. Por que eu ia matar ele? Por que eu ia alertar ele de que eu ia matar ele? Falei para ele sair da casa dele. Tem áudios meus dizendo, eu parei, cara, eu não tô mais aí no Tatuquara, eu não quero mais saber desse negócio de tráfico, tá? Os áudios são claros. À vontade, Excelência. Pois não, tem mais alguma coisa que eu quero dizer, senão eu vou passar a palavra ao promotor. Pode ficar à vontade, Excelência. Pois não, muito obrigado. Por gentileza, do Ministério Público. Boa tarde, Alcides. Boa tarde, doutor. Alcides, vamos lá. Então, o senhor mencionou que já conhecia o Renato Marreta, né? É, o Marreta, sim. Há bastante tempo. Vamos começar... Não tanto tempo, Excelência, mais ou menos um ano e meio. Onde o senhor conheceu ele? Em que época? Em que época, mais ou menos, não precisa ser exato. O Marreta é ex-presidiário, né? Ele é ex-presidiário e por intermédio de um amigo meu que também foi preso comigo. Lembra o nome desse amigo? Não me lembro no momento, Excelência. O Popó? Não. Conhece o Popó? Conheço, ele me apresentou, foi o Marreta que me apresentou o Popó. O Marreta lhe apresentou o Popó? Sim, senhor. Certo. Sim, doutor. O Popó é o Bonete. É. Bonete, né? Sim. E o Gerson? O Japa, quem é? Gerson Maria. O Gerson é marido da Cíntia. Da Cíntia que me vendeu o barracão de reciclagem. O barracão de reciclagem. Sim. Que é lá no Tatuquara. Não, Excelência, no Sítio Cercado. No Sítio Cercado. Na Vila Rio Negro. Que é lá que trabalhava o Luiz. O Luiz das reciclagem. Não, era na outra reciclagem, era na reciclagem do Tatuquara. Do Tatuquara. Não, tá certo. Então o senhor conheceu ele através de um amigo presidiário. O senhor já tinha sido preso antes também? Sim, Excelência, como eu disse, porte legal de arma e receptação e... Certo. O senhor está respondendo além desse fato, outro fato? Sim, Excelência. Pode revelar o que seria ou se não quiser revelar? Não, eu prefiro não revelar. Prefere não revelar. Até mesmo porque eu não fiz. Certo. Mas está respondendo ainda. Não saiu sentença ainda. Não, tá respondendo. Quando o senhor conheceu o Marreta como ex-presidiário, o que ele já estava fazendo tráfico? O senhor já estava fazendo tráfico? Não. O Marreta, eu vou falar a verdade, doutor. O Marreta ele herdou
a parte do campo do Santana do tio dele. Como é o nome do tio dele? Eu não sei, excelência. Tá. Eu não sei. É mesmo porque não vem ao caso. Ele herdou todo, não era só uma biqueira, como foi dito aqui pelo policial. Todas as biqueiras do Tatuquara pertenciam ao Marreta. Certo. Todas. Só para que os jurados entendam esse meio, né? Ele tinha a residência dele, que funcionava como biqueira também, mas ele tinha outros pontos. Excelência, não funcionava como biqueira a casa dele. Ele era usuário de droga, ele usava bastante, mas a casa dele não era biqueira, excelência. Sim. Doutor, não era biqueira. Porque foi encontrado balança, foi encontrado produtos... Ele devia embalar ali o material dele, mas ele não usava a casa dele como biqueira. Certo. Ou Com seja, ponto de venda de droga, não. A verdade tem que ser dita, por pior que ela seja. caso a polícia chegasse lá, então ele não seria preso como traficante. Ele seria preso como usuário, é isso? Como ele embalava ali, doutor, provavelmente ele vai ter balança, vai ter embalagem, faz parte. Faria difícil. Certo. E ele seria o gerente, o dono, o vapor? Qual é a pista? Ele é o dono de tudo, né? Do Tatuquara todo, né? Quando o senhor, então, o conheceu, o senhor entra nessa hierarquia de que forma? Eu arrendei algumas, como a gente chama, loja, né, dele. O senhor arrendou algumas lojas? Arrendei algumas lojas. Eu vou explicar pro doutor. O senhor chama para vender droga? Tá. Exatamente isso. Então o senhor também era traficante? Sim, tá. Doutor. Por quanto tempo ficaram nesse negócio? Acho que uns 5 ou 6 meses. 5, 6 meses? Sim. Doutor, assim, quando eu entrei no Tatuquara, que eu abri um barracão de reciclagem, o que acontece? Como eu funcionava 24 horas, o material de reciclagem estava valendo muito dinheiro. E o pessoal, ele não parava. Eles estavam sempre catando a noite toda e foi rendendo dinheiro aquele barracão ali, que é onde o Luiz trabalhava. Entendi. Quanto aos áudios entre o Luiz e o Renato, o Renato fala assim, o Renato assumiu esse barracão, né? Ele falou assim, não quero que aconteça comigo o que aconteceu com o Bico, porque o Luiz ficou me devendo e eu deixei pra lá. O senhor escutou os áudios? Deixei pra lá. O meu advogado comentou comigo. O seu advogado? Sim. O senhor chegou a estudar o processo ou não? Não, de forma nenhuma. Não teve acesso ao processo? Eu tive acesso por oratória com o meu advogado. Perfeito, sem problema algum. Com relação aos carros, né? O senhor mencionou que era o proprietário do C4 Palace. Esse que foi flagrado lá, né? O senhor confirma? Confirmo. Tá. Confirmo. O carro, a polícia chegou porque estava no seu nome, o documento era do seu nome, né? Sim. O senhor, quando foi preso em flagrante, eu escutei seu interrogatório, o senhor alega que aquele carro o senhor teria entregado a um agiota chamado Barba. Hoje o senhor vem e diz que não pode dizer a quem entregou o carro porque colocaria sua família em risco. Então minha pergunta é, o senhor entregou para o Barba, o agiota, ou entregou para outras pessoas que o senhor não pode revelar? Outras pessoas que não podem revelar. Outra pessoa que não pode revelar. Aí o senhor me faz a seguinte pergunta. Aliás, o senhor fez essa pergunta para o juiz. Por que não investigaram com quem o carro está? Sim. A única pessoa que poderia transferir ou vender o carro, porque o documento está no seu nome, era o senhor. Eu passei a procuração no dia que eles pegaram o carro. Para quem? Não a mulher. Quem é a mulher? Doutor, assim que vocês chegarem na pessoa que está no nome o carro, eu passei a procuração antes de terem matado o Renato. Isso é fácil de ser pesquisado. Então, mas só que, veja, cadê essa procuração? Porque, veja, até então o senhor estava dando uma Hoje não está no meu nome mais esse carro, está no nome de outra pessoa. Tudo bem, mas até então o senhor não dizia isso. Essa versão está aparecendo hoje aqui. Essa versão eu tentei falar para a doutora Patrícia Secondela, ela desligou as câmeras, ela não quis me ouvir. Ela me ignorou totalmente. Mas não falou para o juiz aqui no seu interrogatório. Aqui, o senhor veio ser interrogado aqui e não falou. Respondi as perguntas que foram me feitas, doutor. Pois é, mas hoje aqui o senhor está falando um fato que até então não tinha sido trazido para o processo. Ou seja, se o senhor me Mas era responsabilidade da polícia, doutor. Eu tentei falar com eles, não me ouviram, não quiseram me ouvir de forma alguma. A responsabilidade da polícia é outra, não é essa. Mas enfim, vamos lá. O senhor sabia onde o Marreta morava? Claro, ia na casa dele sempre. E por quê? Ele posava na minha casa quando brigava com a esposa dele. E minha pergunta é, por que nas vésperas da morte dele, o senhor pede o endereço para ele? Se o senhor sabia onde ele morava? Nas vésperas, quantos dias antes, doutor? Um dia antes. Um dia antes, eu mandei dinheiro para ele, doutor. Mandou dinheiro? Mandei de motoboy. Tá. Aí o senhor precisava do endereço dele? De motoboy. Eu sabia chegar lá porque eu sabia chegar indo lá, mas o endereço em si eu não sabia. Certo. O motoboy foi lá. E se
doutor for olhar nas conversas, tá lá, chegou dinheiro para ele, eu mandei dinheiro para ele. Tudo bem. R$1.500 eu mandei para ele. Referente à compra e venda de droga. Referente ao que eu devia para ele anteriormente. Era tudo que eu devia para ele, era esse valor. Nesses áudios tem uma parte que o senhor fica até bravo, porque entraram na sua casa e apreenderam um monte de coisa lá, inclusive uma escopeta. Excelência, atrás da minha casa, na rua São José dos Pinhais, tinha uma edícula. Essa edícula era alugada. Para quem? Para o que vocês chamaram de Patati. O nome dele, se eu não me engano, é... Kuzma, Henrique Kuzma. Henrique Kuzma. Senhor... Exatamente. Ele morava... Esse material foi apreendido dentro da casa do Henrique Kuzma. Que é o que assumiu. Quebraram a minha casa inteira, sem mandato, sem nada. Tiveram um ambiente separado. Dentro da minha casa não tinha nada. Certo. A 12 que estava dentro da casa do Henrique Kuzma era a minha. O material de droga que estava lá era dele. Eu já não estava mais movendo com esse tipo de negócio, já não fazia mais. Certo. Então o senhor confirma isso. Que invadiram a edícula atrás da minha casa, que não pertencia a mim, sim. Mas era alugada para quem? Quem alugava? Ele era alugada para o Henrique Kuzma. Mas o senhor... Era a casa dele lá. O senhor que alugava? Eu que alugava, sim. E o senhor conhecia o Henrique Kuzma da onde? Ele trabalhou para mim como na minha cozinha do meu restaurante. Trabalhou na minha cozinha. Ele trabalhou na minha cozinha, aí ele caiu na droga, ele foi morar numa casa onde era uma biqueira, entende? E eu acho que ele fechava a droga do pessoal e eu não estava sabendo. Perfeito. Doutor, dentro para minha casa eu não traria nada disso. Eu não... Mesmo quando eu mexia, eu não trazia. Sim, claro. O senhor como traficante, aluga a casa, o senhor não sabe o que quer saber lá. Vai que é um tira, onde tem o meu filho pequeno, minha esposa, não. Vai que o senhor aluga para um policial disfarçado, né? Pois é. Imagina. Mas enfim, vamos lá. Continuemos. Então, o senhor também confirma que na véspera do fato foi atrás da consulta da placa do Fiat utilizado no crime. Eu pedi para minha esposa consultar. Estavam vendendo barato esse Fiat. Também tem. Sabe quem me mandou para mim a venda desse carro? O Renato. O Renato vendeu. O Renato. A vítima. O Renato mandou para mim que estavam vendendo bem baratinho. Certo. Eu pedi para consultar a placa ver se não era roubado. Perfeito. E aí, nesse dia, o carro é queimado. Soube que o carro foi queimado depois do crime, né? Eu acho que não foi no dia, doutor. Acho que foi depois, né? Que dia que vocês queimaram o carro? Eu não queimei o carro, doutor. Eu não faço parte desse... Tá certo. Eu não estou envolvido nesse crime, como já disse. Bom, o senhor falou que deu um tiro num prostíbulo. Sim. Que ano que foi isso? Foi em 2022. 2022. Certo. E o senhor... Não, foi, acho que foi 2021. 21. O que você acha? 20, 21? Acho que foi 21. Foi bem antes do crime aqui. Foi bem antes do crime, sim. O senhor falou que fez com uma pistola que era do Renato, inclusive. Sim, uma PT-58. Uma PT-58, uma pistola. Sim. O senhor tomou conhecimento, então, que o disparo que ficou lá nesse prostíbulo é compatível com projéteis que foi encontrado na vítima. Foi aí que eu tomei um susto. Quando meu advogado contou isso, foi quando eu me assustei. Foi aí que eu me assustei. Quando ele me falou isso daí, que eu comecei a juntar as coisas. Aí que agora a gente não consegue saber se o senhor pegou uma arma, deu um tiro lá. Essa arma matou a pessoa que era a proprietária da arma. Suicídio nós já sabemos que não foi, né? Doutor, é normal quando você tem tanto vínculo com a pessoa quanto eu tinha com o Renato, ele usar minha arma, eu usar a arma dele, ele usar o meu carro, não é comum. E é normal comum. também, e é normal, e eu estou acostumado a réus negarem a participação no fato. Concorda comigo? Que é normal? É difícil vir aqui e dizer que fui eu que fiz. É muito difícil. Mas eu não fiz mesmo. Se eu tivesse feito, eu... Sem mais perguntas. Tá ok. Obrigado, excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. A hipótese investigativa, Alcides, é que uma ou mais pessoas entraram na casa, pelo menos 2 armas foram utilizadas na ação. Eu perguntei aqui para o investigador se uma pessoa tivesse entrado na casa, se ela teria usado uma arma ou 2. Ele afirmou que teria usado 2 pistolas, se fosse uma pessoa. Você utilizava 2 pistolas antes? Ou um revólver e uma pistola? Mais de 2 pistolas, como ele disse aqui, que o senhor utilizava 3 pistolas? Não, doutor. Pistola é uma coisa cara. Pistola, se comprar uma hoje na rua, é R$9.000. De 7 a 9 mil reais. Eu tinha passado já por problema com o meu... Eu estava com problema financeiro do meu restaurante que eu não tinha condições. Quem me emprestou essa arma foi o Renato, ele tinha. E uma pessoa tirar com 2 pistolas, eu acho muito difícil. Alcides, antes do fato,
Você estava fazendo corre, estava na correria naquela semana ou você já tinha parado com o tráfico? Eu já tinha parado, doutor. Por que você tinha parado? Eu tinha parado porque eu tenho um filho doente e a polícia estava invadindo a minha casa, o cerco estava se fechando e eu estava com medo de ir preso. Tem um áudio no processo que você menciona para o Renato que só estava na reciclagem. Reciclagem é o que a gente conhece por reciclagem mesmo? Ou é um vulgo de tráfico? Não, no caso do barracão da Vila Rio Negro, é reciclagem mesmo. Lá é uma reciclagem mesmo. É um barracão grande, a gente tem o pessoal que separa, é fácil conseguir imagens de lá, é realmente uma reciclagem. Eu tenho alguns carrinhos, o pessoal vai e busca, material colhe a noite toda, vende de manhã cedo, é um negócio lucrativo, tava dando certo. Antes do fato, o senhor já teve algum envolvimento com homicídio, tentativa de homicídio? Não, jamais. Jamais, uma coisa que eu jamais faria, isso aí não. O Renato mencionou para o senhor se ele já teve relação com homicídio? Ou olha, tiveram essa conversa? É difícil a gente falar de uma pessoa que eu gostava muito, mas o Renato matou o marido da Sandra. O ex-marido da Sandra foi morto a tiro a mando do Renato, de dentro da cadeia. O Renato tinha vários problemas com ele. Quando ele saiu, quando o Renato estava preso, quando ele saiu da cadeia, ele expulsou muitos traficantes da região do Campo do Santana, que foi que ele herdou do tio dele. A gente tinha muitos inimigos. Isso é verdade. O senhor já tinha brigado com o Renato antes? A gente nunca nem trocou uma palavra ríspida, nem um xingamento. Jamais. Podem revirar meu telefone que está sob o poder da polícia. Nenhum xingamento, nenhum tipo de palavra ríspida. A gente nunca teve nenhum tipo de discussão. Nunca houve motivo para mim fazer nada pro Renato. Há alguns nomes aqui na investigação, Alcides. Um tal de Vitinho e um tal de Dolé. O senhor se recorda desses nomes? O Vitinho ele é dos coreanos. Quando o tio do Renato abandonou ali, eles ficaram com uma parte do bairro que o Renato expulsou ele de lá, né? O Dolé também, que era dono das quadras lá em cima, lá trabalhava nas quadras enquanto o Renato esteve preso, quando o Renato saiu da cadeia, o Renato quis de volta o espaço e que também queria matar o Renato. Para ficar bem claro para os jurados, trabalhava nas quadras, trabalhava com algo lícito ou com tráfico nas quadras? Com tráfico, doutor. Tanto o Vitinho quanto o Dolé? Todos eles. Tá. E muitos outros ali que são muitos. Então, no dia dos fatos, o senhor estava na borracharia? Nossa, isso é incontestável. É incontestável. Eu estava na borracharia, sim, consertando. Porque, assim, ele faz muito tempo, o rapaz que vem aqui, ele me vendeu umas rodas que vazava ar porque ela estava trincada. Eu estava com Ford Focus, não tinha como eu me locomover com o carro do estado que estava. Eu estava lá, não tem como me botar no local do crime. É impossível. Alcides, após o fato, o senhor seguiu sua vida ou o senhor se mudou, o senhor fugiu, mudou de estado? Como que foi o segmento da sua vida após o fato? Eu estive no Tatuquara, eu procurei saber o que tinha acontecido lá. Eu perguntei para os vizinhos da frente lá o que tinha acontecido. O enterro do Renato foi feito um translado para ele, para a cidade dele, que ele era lá do Nordeste. E eu fiquei muito triste na época. E eu segui com a minha vida. O que eu podia fazer? Eu segui com a minha vida. Toquei minha reciclagem, nunca mais voltei no Tatuquara. Mas o senhor seguiu a sua vida normal? Segui minha vida. Morando no mesmo endereço, fazenda Rio Grande ou no de Curitiba? Eu morei na rua São José por um tempo, até a polícia invadir a casa do menino lá dos fundos, daí eles quebraram minhas portas, invadiram a minha casa e eu aluguei outra casa, fui morar na fazenda Rio Grande. Depois do crime, o senhor continuou morando ali na fazenda? Sim. Para finalizar, Alcides, o senhor trouxe uma carta, uns escritos aqui. O que o senhor pretendia com esses escritos, para ficar claro para os jurados? Bom, eu pretendi que caso eu tivesse uma oratória direta com os jurados, eu não esquecer de nada. O senhor ia ler? Eu ia ler, tá. Caso fosse necessário. Sim. O senhor ia ler a sua versão? O que tá é o que eu estou dizendo, é o que aconteceu. O que você está dizendo agora? Sim. Agradeço, excelência, devolvo a palavra. Excelência, por uma questão de ordem, é para oportunizar ao que o Alcides mencionou, e se olhar o celular dele, ele mencionou essas palavras, a Herb daria como se ele estivesse na borracharia. Eu indagaria deles os quais telefones que foram apreendidos. Eu vou fazer essa busca para ele. Do qual telefone foi apreendido, que a gente possa demonstrar que ele estava na borracharia.
Eu tenho 3 telefones que foi apreendido quando o senhor foi preso, certo? E o senhor, doutor? Um Samsung, um Motorola e um Asus, acho que é isso? Asus. Sim. O senhor lembra com qual deles o senhor estava? Eu vou fazer a pesquisa. Se eu conseguir mostrar que o senhor estava na borracharia, eu vou pedir sua absolvição. Eu estava com o Samsung. O Samsung, Excelência. eu vou procurar. Se eu não encontrar, eu não vou pedir sua absolvição. Ah, ok. Senhores, por gentileza, alguma pergunta? Vamos lá, Fabrício. Aqui, ó. Em relação à senhora Sandra, quantas vezes o senhor chegou a encontrar com a mesma e com qual frequência, por gentileza? Quando você faz parte de tráfico, qualquer coisa desse jeito, quem conversa mais com a Sandra era minha esposa. Minha esposa falava mais com ela. Eu tinha contato com ela quando eu ia na casa do Renato. Toda vez que eu ia lá, eu encontrava com ela. Contato, eu via ela lá na casa dela, cuidando da filha, eles tinham um cachorro, eles queriam um empréstimo que o Renato fez, que fique claro, o empréstimo que o Renato fez é a dívida dele com a agiota. Consta também nos telefones, ele falando de um golpe que ele levou, Excelência. O Renato, ele pegou dinheiro emprestado porque ofereceu um empréstimo maior, ela era aposentada e ele queria muito terminar aquela casa dele que estava mal construída. Ele pegou 30 mil reais emprestado, prometendo 40, porque é o que foi passado para eles pelo telefone. A gente, foi um golpe que eles sofreram. A gente avisou que era golpe. Eu falei, a Ronilda falou, é golpe, não faça isso daí. Ele foi lá, ele pegou dinheiro emprestado, ele perdeu, ele pegou dinheiro emprestado, ele deu esse dinheiro para os golpistas, tudo no telefone. Tudo consta no telefone. Ele perdeu já pro golpista. Eu tentei ajudar, eu dei o meu carro porque eu ia ficar com a Ranger que ele tem uma Ranger que estava ruim. Eu ia ficar com a Ranger, dei os C4 Palas para ele. Infelizmente, o carro veio a dar problema no câmbio. O agiota ficou bravo. A Sandra, ela era briguenta. Ela xingou, ela brigou. Eu não sei se o alvo era o Renato ou se era a Sandra. Eu não tenho culpa, o que eu pude fazer para impedir, eu fiz, eu falei para ele que estava atrás dele, falei que iam fazer mal para ele, tá nos áudios ali, quem que vai matar uma pessoa e fala que vão fazer mal para ele anteriormente? Quem que quer matar uma pessoa e fala para ela fugir um dia antes? Eu mandei ele fugir, vai embora e vão matar você, Renato, vão te matar, vai embora. Eu falei para ele, eu avisei. O meu convívio com o Renato hoje está sendo usado como acusação de um homicídio que eu não cometi. Cometi outros crimes, admito e sou pago por eles, mas não por um crime sórdido e sujo como esse e covarde como foi a morte do Renato e da Sandra. Eu tomei um susto na hora que eu vi ali a foto. Não fui eu que fiz e jamais faria também. Mais umas perguntas para o senhor aqui, ó. No dia dos fatos, o senhor relata que estava na borracharia. Nesta ocasião, qual carro o senhor estava consertando e qual carro estava utilizando? Ford Focus na cor branca. No Ford Focus 2016, que é o meu carro, está guardado na casa da minha sogra até hoje, está no nome da minha esposa. Qual a relação do senhor com o dono da borracharia? Só de troca de pneu e roda mesmo. Certo. Por que a esposa do senhor já tinha trocado mensagem com a esposa do dono da borracharia? Ela vende chocolate, ela vende docinho. Certo. Qual a origem do dinheiro? Coisa de Facebook, Excelência. O contato entre elas duas é Facebook. A gente tinha o Face da borracharia normal, como tem, e ela ofereceu os doces e a minha esposa comprou. Excelência, o meu restaurante ficava na rua Nova Aurora por um tempo. Da mesma forma, eles foram um cliente meu de batata suíça, eu vendia comida mexicana. Certo. Qual a origem desse dinheiro? Por que o senhor entregou dinheiro ali para a vítima ali no dia dos fatos? Ou mandou um motoboy lá no dia anterior? No dia anterior eu devia 1.500 para ele. Eu devia 1.500. Do aluguel do arrendamento lá do Tatuquara, do 5J que a gente falava. Certo. O jurado gostaria de saber se o senhor foi ao velório da vítima, já que era tão amigo dele? Como eu relatei agora há pouco, foi feito um translado do Renato. O Renato não foi feito o velório dele ali, só foi feito da esposa dele na casa da filha dela. E daí o senhor? Que era vizinha do lado ali. E que inclusive tem câmera na casa dela que podia muito bem ter filmado quem fez isso daí. Entendi. Certo. Pois não. Mais alguma pergunta? Excelência. Só considerando que houve também uma intervenção, uma brevíssima intervenção para ele, só para ele explicar um detalhe do processo. No movimento 53 consta a apreensão dos celulares. O senhor entregou todas as senhas dos seus celulares quando foram apreendidos ou não? Sim. Obrigado, Excelência. Entreguei todas as senhas. Não tinha nada a esconder. Eu não sabia porque eu estava indo preso. Eu fui descobrir o motivo da minha prisão quando a doutora Patrícia mostrou a foto do Renato. Eu tomei um susto. Falei, opa, peraí. Isso aí não. Falei, a senhora, por gentileza, a senhora, doutora Patrícia, a senhora pega e desliga as câmeras que eu vou conversar com a senhora agora aqui. Vou falar para a senhora o que aconteceu.
falar para ela referente ao empréstimo que o Renato havia feito, eu ia falar para ela do dinheiro que ele estava devendo e da briga da esposa dele com o agiota. Eu tentei falar. Ela não, já fez assim para mim, já me desligou, já me cortou ali mesmo e foi o que aconteceu. Certo, pois não. Mais alguma pergunta? Tem mais perguntas? Podemos encerrar? Tudo bem. Senhor Alisson, meu nome é Leonardo, eu sou o juiz que vai conduzir o julgamento aqui hoje. O senhor seja bem-vindo, tá bom? Tá bom. O senhor foi enrolado como testemunha aqui de Alcides Júlio Ramos. O senhor conhece Alcides? Só como cliente. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com roda e pneu. Roda e pneu? Isso. O senhor não é amigo dele? Não sou amigo. O senhor é amigo do Renato e da Sandra? Não. Também não. Então o senhor foi chamado aqui para nos ajudar a entender o que o senhor sabe sobre esse processo, se não sabe sobre o processo, pela pessoa do Alcides, tá bom? Aquilo que for perguntado, por gentileza, eu peço que o senhor responda, ok? Beleza. Por gentileza, só pode nos dizer a verdade aqui, certo? Tá bom. Muito obrigado. A defesa, por gentileza. Obrigado, excelência. Boa tarde, Alisson, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Alisson, para a gente entender, antes daquele dia, você já tinha trabalhado, o Alcides já tinha comprado produtos de você anteriormente? Como que era essa relação comercial? Foi a primeira vez que ele comprou aquele dia? Não, eu já tinha atendido ele outras vezes já. Há quanto tempo, mais ou menos? 1 ano de relacionamento comercial? Mais ou menos isso aí. Tá. Em alguma situação anterior, o senhor viu o Alcides comentando que era traficante, que já tinha matado alguém? Não, e eu também não pergunto. A minha relação com o cliente estritamente comercial? Sim, Perfeito. No dia do fato, o que marcou para você confirmar que o Alcides estava na sua borracharia? No dia do fato, eu não sabia que tinha sido no dia, né? Eu fiquei sabendo quando a esposa dele foi pedir imagem das câmeras da minha loja. Só que as câmeras lá, só tem as câmeras, não tava gravando, não tem equipamento de gravação, só tem as câmeras que ficavam pro lado de fora pra assustar, tipo, as pessoas que foram mexer alguma coisa lá. Entendi. E o senhor conversou com ela? Conversou só com ela ou com o Alcides também? Só com ela, porque daí esse dia aí, eu tinha comentado com ela que eu falei, ele tinha passado aqui para nós arrumar uns negócios das rodas do carro dele e ele tinha pegado uma bebida na distribuidora lá perto. Eu falei para ela, lá na distribuidora tem câmera, eu falei, você pode entrar em contato com eles para pedir as imagens, né? Porque a minha câmera não estava gravando. No dia do fato, no dia 27/9, o Alcides, ele passou a tarde lá, passou o início da noite, o senhor se recorda? Ele chegou lá em torno, eu não me lembro muito bem, faz muito tempo, mas ele chegou lá, era umas 3, 4 horas, e ele saiu de lá, acho que eram umas 5, 6 horas, quase no entardecer, assim. Tinha outras pessoas? Com ele, não. Mas no estabelecimento? Só o meu funcionário. Perfeito. O Alcides mencionou em audiência da primeira fase, e alguém mostrou um vídeo do acontecido no dia lá. O senhor se recorda se teve isso? Na verdade, depois eu fiquei sabendo que eu vi no 90 que passou a reportagem. Qual a localização do estabelecimento do senhor? Fica no sítio cercado. Há quanto tempo o senhor trabalha nesse endereço já? Nesse endereço faz uns 4 anos. Continua lá ainda? Continua lá. Até então faz 6, 7 anos. A polícia em algum momento foi conversar com o senhor lá? Não foi polícia, não foi ninguém. Você lembra qual... o senhor falou que ele passou umas 2, 3 horas, né, ali na oficina. Isso. O senhor lembra por que motivo ele passou todo esse tempo ali? É porque a gente estava arrumando, eu tinha vendido, igual eu disse na outra audiência, eu tinha vendido as rodas para ele, era usada as rodas. E eu falei para ele, tinha uma solda na roda. E a roda trincou de volta, ele levou lá pra gente arrumar. Que carro que era? Era um Focus branco. Então é só isso, excelência. Defesa devolve a palavra. Por gentileza, o Ministério Público. Boa tarde, Alisson. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu não participei da audiência anterior, não era eu o promotor da causa. O senhor já respondeu algum processo criminal, não, né? Não, nada. Tá. O senhor era cliente do Alcides? Não, ele era meu cliente. Ele era... Eu sou dono da borracharia lá. Certo. Conhece a esposa dele? Só no dia que aconteceu que ela foi pedir as câmeras lá. Até então o senhor nunca tinha visto? Não. Tá. Alisson Borracha, é assim que o senhor é conhecido? Uhum. Quem é Jéssica do Brigadeiro, quem é? É minha esposa. Sua esposa. Uhum. O senhor sabe dizer, se o senhor está me dizendo que não conhecia a esposa dele até então, por que ela tem o contato seu falando com o senhor antes do fato? Falando o quê? Não, estou perguntando isso para o senhor. Só se for. O senhor está me dizendo que conheceu ela só após o crime. Sim, pessoalmente. Eu vou provar que não. Pessoalmente. Então, da onde que veio o conhecimento de vocês? É que minha esposa vem de Brigadeiro. Vem de Brigadeiro, certo.
E por que ela chama vocês de cliente? Porque minha esposa vendia brigadeiro para ela. Entendi. Quem mais estava na borracharia? No dia que ela foi pedir as câmeras, Não, no dia em que ele estaria lá. tava eu e meu cliente. Só Eu vocês. e meus funcionários. Qual é o nome do funcionário? Maurinei. Maurinei. Maurinei não foi ouvido. Não. Certo. Que dia que aconteceu mesmo o crime que aconteceu? Eu não lembro. Não lembra, né? Aham. O que faz lembrar o senhor foi que ela teria ido lá pedir as imagens da câmera. Isso. Tá. Ela foi depois da prisão dele? Eu não lembro se ele tinha sido preso, só sei que ela falou que precisava das imagens da câmera. Certo. Até que horário ele ficou lá? Que eu me recorde, não me recordo muito, faz muito tempo. Pois é. Mais 5, 6 horas, estava quase no horário de eu fechar a minha loja. 5, 6 horas. O senhor não sabe nem que é 5, nem que é 6. Não, Sabe que horas que foi o crime? não. Tá, sem mais perguntas. Obrigado, jurados e juradas. Podemos encerrar. Vamos dar início, então, às nossas oitivas. Estamos aqui com o policial civil, Mauro José Damasceno. Boa tarde, policial. Boa tarde. Só para que os jurados possam, então, conhecer o senhor. O senhor é agente de polícia judiciária, antigo cargo de investigador de polícia, né? E o senhor hoje está lotado em qual das delegacias? 4ª Delegacia de Homicídios, de HPP. O delegado titular é o doutor Vitor. Perfeito. Certo. Vamos para que os jurados possam entender. Existe a delegacia, a DHPP, que é a Delegacia de Proteção de Homicídio e Proteção à Pessoa. A Delegacia de Homicídios, ela possui 4 delegacias no seu interior. Então, a DHPP é um complexo que existem 4 delegacias. Primeira, segunda, terceira e quarta delegacia. Outra delegacia de crimes complexos. Existe mais alguma, além do plantão? Dentro da DHPP tem a DECRISA DECRISA. Explica para eles. e a DPP, que é Pessoas Desaparecidas. Pessoas desaparecidas. DEPISA de suicídio. De suicídios. Não tem uma que investiga Sim, a DPP. a DPP. É Desaparecidos e Suicídio. Desaparecidos. E morte a apurar. E morte sem indícios de crime. Isso, para que os jurados possam... Por isso que eu perguntei em qual delegacia que ele está. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta delegacia, elas atendem Curitiba como um todo, mas cada delegacia tem a sua área de atuação. A quarta delegacia é responsável por diversos bairros, né? Explica para eles. por favor. Tatuquara, Sítio Cercado, Umbará, Ganchinho, Cachimba, Pinheirinho, mais um, são 7, que eu esqueci algum aí. Não tem problema, é Sítio só Cercado, porque- essa região sul ali. Isso, só para que os jurados possam compreender que existem, então, dentro da DHPP várias delegacias e a quarta delegacia, que é aquela que o senhor está lotado, cujo delegado é o doutor Vitor, foi responsável por a investigação dessa situação em razão de abranger o bairro em que foi cometido. Exato, foi no Certo. Tatuquara, né? No Tatuquara. Que é a nossa região. Pois não. Então, esse fato aqui diz respeito à pessoa de Alcídio Júlio Ramos, teve como vítima aqui Renato Ferreira e Sandra Cândida. O senhor conhece alguém ou só da ocorrência? O senhor conhece alguém ou só da ocorrência? Só conheço da investigação Da mesmo. investigação, certo. Então, vou passar diretamente a palavra ao promotor de justiça, na sequência a defesa e aos jurados. Respeitosamente, como o senhor sabe, eu preciso compromissar em dizer a verdade, tá bom? Ok. É o Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, Damasceno. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Damasceno, esse fato foi investigado lá pelo Dr. Vitor, pela 4ª DHPP, um crime que ocorreu dia 22 de setembro de 2022, em que um casal, o Renato, Hugo Marreta, e a sua companheira Sandra, foram mortos com praticamente vários disparos de arma de fogo na residência em que mantinham também uma biqueira. O senhor lembra dessa investigação? Lembro. Certo. Eu que iniciei O tudo. senhor que iniciou. O senhor foi até o local do crime? Fui Foi. posteriormente, primeiro vai o plantão, né? O plantão. Só para eles entenderem, vai o plantão primeiro, que é Certo. da nossa, que atende toda a Curitiba. Aham. O plantão vai, atende, depois que o plantão faz o BO, faz os primeiros levantamentos, aí sim, que aí vai a 4ª delegacia Perfeito. Quando dar seguimento. quando a criminalística esteve lá para fazer o levantamento do local, o senhor estava lá? Não. Isso foi Não. a equipe de plantão que... Isso, exatamente. Já conhecia aquele local? Já havia por parte da delegacia, o senhor atua, alguma informação a respeito das atividades das vítimas ali? Não. Não conhecia até então, nem sabia quem Certo. eram as vítimas. Pois bem, partindo da premissa que o senhor então deu início à investigação, quais foram, se o senhor se recorda, as linhas de investigação e as diligências necessárias para se chegar à autoria do crime? Então, o crime ocorreu dia 22 de setembro? 22 ou 25? 27. 27 de setembro, né? Isso. Eu não recordo bem as datas, porque Não, já se passaram muitos anos.
Então, dia 27 de setembro, ocorreu esse crime ali, por volta de 19 alguma coisa. E aí, na sequência, um carro foi queimado lá no bairro Umbará. Umbará também é da nossa região. Um veículo Uno foi queimado. Aí, como foi logo em seguida, a gente foi ver, né? Pô, será que tem alguma relação com o crime ocorrido ali no Tatuquara? Até o tempo, assim, foi logo depois. Questão de, acho que meia hora, 20 minutos. Aí chegamos à placa do veículo. Deu num veículo Fiat Uno. E aí passamos a rastrear o veículo, né? A cadeia de proprietário. Primeiro a gente levantou a placa, aí pedimos para a PRF um apoio no sentido de verificar se houve passagem daquele veículo em rodovias. E, por sorte, teve uma passagem em Fazenda Rio Grande, momentos antes. O crime foi 19h50, alguma coisa, não me lembro certinho o horário, mas os 20 minutos antes, ele é registrado, ele tem a passagem registrada em Fazenda Rio Grande, sentido Curitiba. Certo. Então, ali já teve né, já ficou com a dúvida. Esse carro que foi queimado teria vindo de Fazenda Rio Grande para Curitiba. Não, a PRF informou. Esse veículo teve que passar, então a placa batia. Tá. Checamos, então, aí chegamos qual veículo que estava junto com esse veículo Uno. Deu num Palace. Palace. Sabe o que é um Citroën Palace, né? Tá. C4. Como se esse carro... Então, traficando junto. Até então, pode ser um carro qualquer. Sim. Aí fomos atrás de imagens. Do veículo que a gente tinha levado até o Uno. Pegamos acho que umas 4 imagens. Aí deu no mercado, ele passa junto com o Palace. Passa junto com esse Palace. Falei, opa, então a informação... estão juntos, não é coincidência, não. Estão juntos. Então, só para que os jurados compreendam como que a investigação ela inicia, desculpa. Houve o crime, nas proximidades foi encontrado um carro queimado, a polícia diz, olha, esse carro queimado pode ter ligação com homicídio. Vamos ver onde esse carro circulou. Aí a Polícia Federal passou, esse carro circulou por tais e tais lugares. E junto com esse carro, coincidentemente, um C4 Palace. Isso pelas placas. Aí, levantando as imagens, confirmou-se que aqueles 2 veículos estavam circulando juntos. Tá, pode continuar. Então, lá no local do fato, aparece só o Uno. A gente pegou a imagem do Uno, ele passa sozinho. Tá. O Palace não. Lá no local, próximo local. Nas ruas, assim, nas proximidades. O Uno, quando a gente verifica a imagem desse Uno lá na Fazenda Grande, ele tem uma farol queimado. E ali também aparece na imagem próximo local um Uno com farol queimado. Então é o mesmo carro. É o mesmo carro. Não dá para ver a placa, então a gente supõe. Então é o mesmo carro. Sim, pelo detalhe da lanterna. Pela lanterna. E detalhe do rack em cima também, né? O rack. O rack. Tá. O rack não era original, foi colocado. Aí mais para frente mais para frente aparece o Palace junto com esse Uno vermelho. Isso já indo para o local onde foi queimado o carro. Do local do fato onde aconteceu o crime até o Umbará onde ele foi queimado, dava uns 8 quilômetros. Então ele sai da fazenda, vai até o Tatuquara, questão de 20 minutos, executam o crime, aí seguem para o sentido Umbará, atravessam a rodovia, vão para o sentido Umbará. Certo. Nessas imagens, o senhor mesmo disse que não é nítido a placa dos veículos, mas depois pelos registros se confirma que são os ditos veículos. Mas também não dá para ver quantas pessoas ou quem são as pessoas que estão dentro do carro. Não. Perfeito. Pode continuar daí. Então, e aí próximo do onde foi queimado o veículo, cerca de uns 500 metros, aparece o Palace junto com o Uno vermelho. Certo. Então, aí já não havia mais dúvida de que o Palace estava envolvido. O Palace e o Fiat estavam envolvidos. Palace, que depois a gente verificou, estava em nome do Real Alcides. Certo. O veículo Palace em nome do Alcides. Isso, em nome dele. E o veículo Fiat? O veículo Fiat era um veículo popularmente chamado Piseira, se alguém conhece. Que é Piseira, é um veículo que tem está irregular em pendências administrativas, débitos. Então, é um veículo. Nós chegamos umas 4 pessoas que possuem esse veículo.
mas não a propriedade. O último cobrador a gente não conseguiu identificar. Eu me recordo que no interrogatório do Alcides, razão que vocês chegaram no Alcides por causa da placa do C4, né? Uhum. Eu não me recordo se é o senhor que apresenta do celular dele, e ele também pesquisou para adquirir ou comprar o veículo que foi queimado. Ele pediu para a esposa dele, que é a Ronilda, para a esposa, um dia antes do crime, ele pede, Ronilda, dá checada essa placa. E é a placa do Uno, ou que seja, foi utilizado no crime. Antes do crime, um dia antes. Ele estava, digamos assim, buscando informações do carro que no dia seguinte foi queimado. Não sei exatamente que informação que ele queria. Tá. Ele só pede, ele não disse. Ronilda, pesquisa essa placa para mim. Certo. O porquê que ele fala isso, ele não sei. Não sei o que ele queria pesquisar. Se era roubado, se era furtado, sei lá. Tá. Bom, chegamos que os senhores tinham uma placa de veículo, um deles não se chegou ao possuidor, porque era uma piseira, mas no outro era do Alcides. Isso, exatamente. Certo. Foi só esse fato que levou até o Alcides ou teve outros elementos que também levaram até o Alcides? Olha, o que leva também era, depois que a gente ouviu ele, que ele tinha, e através da extração do celular da vítima, que eles tinham um certo grau de relacionamento, voltado à prática criminosa. Tráfico de drogas, talvez outras atividades. Bom, com relação a isso, nós temos aqui pelo menos 6 extração de celulares, que foram 3 celulares apreendidos quando da morte da vítima, e depois outros 3 quando da prisão do Alcides. Efetivamente, se verifica e não se nega que havia entre os dois uma intimidade, inclusive comercial. Qual é o ramo de comércio deles? Não só entre os dois, como entre as esposas, né, também. Ou seja, todos os dois casais eles se conheciam. Se conheciam. Uhum. Não há dúvida que o Marreta, a vítima que faleceu, o Renato, e a Sandra, eram proprietários de um ponto de tráfico de drogas. Isso não há dúvida. Isso. Quem era o patrão deles? Isso nós não levantamos. Não conseguiram levantar. E a atuação dele era, ele morava no Tatuquara, aí ele saía de casa e ia até o bairro Rio Bonito, que é no campo, não é o bairro Rio Bonito, é a Vila Rio Bonito, no bairro Campo de Santana. Certo. E qual era a atividade do Alcides? Ali, né? Qual era a atividade do Alcides? Também era atividade dele? Olha, ele foi proprietário de um comércio chamado Bico Batata, mas que nos últimos dias ele tinha fechado. Certo. Não sabiam o que ele estava fazendo. Certo. Sabe dizer se ele, com o Renato, praticavam o tráfico de entorpecente? As evidências são fortes no sentido de que, através da estação celular, tem conversa dele ali com conversas de cunho criminoso ali, né? Até cobrando devedores. Entendi. Deixa eu contar aqui uma história. Acho que umas 2 semanas antes, a vítima, Renato, liga para um tal de Luiz Reciclagem. Esse Luiz, depois a gente identificou que era Luiz Mariano, alguma coisa. Esse Luiz trabalhava na reciclagem. Esqueci do detalhe. O bico. Chama de bico fino, que é o Alcides. Ele tinha uma reciclagem. O apelido dele é Bico. Bico fino, o apelido dele é bico fino, alguma coisa assim. Então, ele tinha uma reciclagem ali no sítio cercado, na Vila Rio Negro. E esse Luiz Reciclagem trabalhava para ele ali. Então trabalhava ali para ele. Muita conversa envolvendo esse Luiz Reciclagem. Aí, 2 semanas antes, a vítima Renato cobra do Luiz Reciclagem um dinheiro. Você vendeu a mercadoria? Cadê meu dinheiro? Entendi. Era 1.000 e alguma coisa que ele estava cobrando, R$1.500, se não me engano. Cobrando do Luiz Reciclagem. Pois bem. Mas o Luiz Reciclagem trabalhava pro Alcides Bico Fino. Então o Alcides tinha uma reciclagem. Uma reciclagem. Mas quando ele foi preso, me parece que ele falou que havia vendido, ou vocês constataram que já estava de posse ou propriedade de um tal de Japa. Japa, acho que é o Gerson, né? Gerson, que estava preso. Aí ele comprou essa reciclagem do Japa. Ele comprou. Exatamente. A mulher do Japa vai lá, conversa, e o Japa fala, ofereça essa reciclagem pro Bico. Entendi. Ela liga pro Japa, liga pro Alcides, né? Olha, o Japa ofereceu reciclagem para você não quer comprar?
E ele compra. Mas sabe que reciclagem ali é mais para despacho para vender droga, né? Certo. Esse Luiz Reciclagem, depois identificado como Mariano, né? Luiz Carlos Luiz Mariano. Luiz Mariano. Tem uma outra pessoa, Gerson Batista dos Santos, que é o... É o Japa, né? Que é o Japa. O senhor fala que é o Japa. Que é o patrão, então, ali, né? É o patrão. Japa era para ser o patrão daquela vila Rio Negro ali. Outra pessoa aqui, Henrique Cusma Mendes, conhece, lembra desse nome? Luiz Cusma Mendes, tal do Patati. Ah, o Patati. Patati é o seguinte, o Bico Fino morava ali na rua São José dos Pinhais, no sítio cercado. E um dia a polícia pegou alguém numa biqueira e essa pessoa levou até a casa do Alcides, do Bico. Lá a polícia achou droga, achou arma, uma espingarda, calibre 12. O Alcides não estava, só. Ele levou lá, não tinha ninguém na casa. Ah, entendi. Então, eu acho que foi esse Patati. O Patati foi abordado pela PM e entregou a casa lá. Entendi. A polícia lá na casa tem mais droga. E aí, depois de uma conversa no telefone, até o Alcides reclama pro Renato. A polícia bateu lá, perdi 12. 12, para quem não sabe, é calibre 12, né? E tem o boletim do Correio, esse efetivamente foi apreendido na casa. Só que quem assumiu foi o Patati, né? Patati. Quem assumiu a bronca foi o Patati. Chegou na delegacia, a arma é minha. O senhor sabe quem é o advogado do Patati ou não? Não sei. Leandro Bonetti Rodrigues, o tal do Popó. Popó também tinha relação com o Alcides. Também. Inclusive já foram presos juntos. Eu até solicitei a cópia do processo, mas foi diferida. Caso de estupro, né? Caso de estupro. Né? Roubo e estupro. Isso, exatamente. Onde está o Bonetti e o Alcides. O senhor conhece esse caso? O senhor atuou nessa investigação? Não, esse não. Esse eu acho que foi a furtos e roubos, né? Eles entraram numa casa... Só prosseguindo na casa do Patati. Então o Patati foi preso, assumiu a autoria da arma, né? Encontrado a droga e a arma. E aí depois o Alcides reclama pro Renato, que a polícia bateu lá, ele perdeu 12. Aí ele sai dessa casa. Ele sai porque ele acha que a polícia está perseguindo ele. Entendi. A polícia está atrás de mim. Aí ele sai dali. Vai para onde? Vai lá para a Fazenda Rio Grande. Ah, entendi. Então, ele muda de local, ele muda assim. Ele conversa dele, Ronildo, arrume as coisas e ele sai rapidamente do local. O Alcides, após a polícia bater na casa dele e fazer a apreensão de drogas e armas, ele se muda e vai para a Fazenda Rio Grande. Vai para a Fazenda Rio Grande. Coincidentemente, é o mesmo local de onde veio o Fiat. Exatamente, aí que eu queria chegar. O Fiat e o carro dele. E o carro, o C4 que era... Exatamente. Pois bem, ele, diante disso que o senhor está nos contando, e saiu mandado de prisão, ele foi preso, ele chegou a confessar, declinar algum motivo para aquilo? Não. Ele negou veementemente. Certo. É sobre essa prisão aí. Então, no dia que a gente fez o cumprimento do mandado de busca e prisão, foram encontrados lá projetos de arma de fogo. No carro, ele tinha 2 carros. Um Fox branco e esse Palace. E dentro do Fox branco tinha munição compatível com a munição utilizada no crime. Opa, então... Que era 380, né? Quando os senhores prenderam ele, cumprindo o mandado de prisão, no veículo foi encontrado munição compatível com o calibre da munição encontrado no local do crime. Isso, Certo. Nós temos que no local do crime foram encontrados mais ou menos 32 cartuchos. Ou pelo menos 16 tiros em cada vítima foi disparado. Exato. Para dar 32. Temos mais os cartuchos que foram encontrados no carro dele. O senhor sabe dizer se houve um confronto, uma balística, se deu positivo, negativo? Ou o senhor não acompanhou essa parte? Não acompanhei, acho que não deu não. Se não tivesse dado, eu teria sabido. Certo. Aí eu queria acrescentar mais uma coisa sobre projétil. Em 2022, não me recordo o mês certinho, ele teve uma discussão com uma mulher lá num bar. Discutiu, não sei qual o motivo lá. Aí no dia seguinte ele voltou nesse bar e deu um tiro pro alto. Essa mulher foi na delegacia, deu queixa, aí chamaram a perícia lá e recolheram o projétil. Certo. Aí nós pedimos o confronto daquele projétil com os projéteis utilizados no crime.
e deu um confronto positivo. Então, peraí. Ou seja- Então nós temos, vamos lá, cartuchos e projéteis encontrados no local das vítimas. Aham, Temos cartuchos encontrados no carro do acusado. sim. E agora o senhor está dizendo que, antes disso, 2022, é. 2022, É. ele, por uma discussão qualquer, foi lá e deu um tiro num boteco, num bar. E o projétil que lá ficou... Eu não me lembro se foi 2022 ou 2023 mesmo. Mas, enfim. Foi antes. Esse projétil que foi apreendido, ficou lá, vocês agora dizem, peraí, nós temos Aham. aqui uma possibilidade de calibre ser parecido. Exato. O senhor revela que este tiro que foi dado no bar, tempos antes, é compatível com Saiu de uma das armas utilizadas no crime. que matou uma das Aham, vítimas. exatamente. Ou seja, entendi. Então esse foi, de certa forma, os indicativos que fizeram os senhores pedir a prisão do senhor Alcides para que ele, Uhum. ou seja, o tiro que ele deu lá, esta arma tem participação no crime aqui, o carro dele foi visto perambulando junto, tal. Exato. E além do vínculo que havia dele para com a pessoa de Renato. Sim. Certo. Há nos autos, não sei se o senhor viu nas conversas, que as pessoas de Dolé também estariam, de certa forma, cobrando ou querendo fazer algum mal aí para a vítima Renato. Inclusive, isso quem revela para o Renato é o próprio Alcides. O senhor sabe alguma coisa? Olha, a gente tentou identificar quem que era esse Dolé, não conseguimos. Não consegui. Não. O senhor sabe dizer se o acusado conhecia o Dolé? Sabe dizer quem é o Dolé? Sim, se ele fala que o Dolé está atrás, quer te matar, ou Sim. assim, então ele conhecia. Sabe dizer se esse Dolé foi trazido para ser ouvido? Não, não conseguimos identificar. Consegue. Achamos um suposto lá, mas ele, ouvimos lá, acho que era, esqueci o nome dele. Certo. Mas ele não foi comprovado aí a Considerando que o Alcides negou, o senhor falou que ele negou, né? Ele apresentou um álibi, tipo, não fui eu, porque eu estava em tal lugar, se isso foi confirmado ou não foi confirmado. Falou que estava numa borracharia na hora lá. Né? Falou que estava na borracharia. Eu me lembro que ele falou, o senhor foi na borracharia confirmar se ele Não, estava lá? não foi borracharia, não. Sabe dizer que o dono da borracharia foi arrolado? Aonde fica essa borracharia? Quem estava com ele? Não conseguimos identificar onde que é. Eu peguei esse processo para fazer sexta-feira, que o doutor André, que era o responsável, saiu de férias. Aliás, ninguém sabia que era eu o promotor que ia fazer, mas eu já vi uma carta com meu nome aí. Eu não sei como é que o meu nome foi parar lá dentro da prisão. Mas, enfim, não tem problema. Então, não conseguimos identificar essa borracharia. Não consegui. Quer dizer... Há outro dado interessante. 2 dias antes do crime, Ronilda fala para alguém, me empresta um dinheiro que eu estou com os 2 carros com o pneu furado. 2 carros. Eles tinham 2 carros. O Focus e o Palace. Certo. Estou com 2 carros furados. Ele falou que tinha... Esse carro, na época, estava com um agiota. Só que ele nunca disse quem era esse agiota. É outro álibi que ele falou também. O outro álibi que ele usou, por exemplo, eu não estava com o carro. O carro estava com uma terceira pessoa, que é o tal. E aí que eu chego nessa conclusão. 2 dias antes ela fala que estava com os 2 carros com o pneu furado. Ela fala que estava com os carros. Então, dia 25... 2 dias antes estava com os 2 carros. Parece que depois ele e a Ronilda se desacertaram, tem até uma violência doméstica, o senhor tem conhecimento disso ou não? Não entendi. Violência doméstica. Uma violência doméstica, ele teria agredido a Ronilda? Sim, ela fez um BO nesse sentido. Ele tinha ameaçado ela, inclusive, com arma de fogo. Bom, a polícia concluiu, então, que o Alcides, em razão do disparo, né, da arma, a arma não foi apreendida. A arma de fogo não foi localizada. Só os cartuchos, os carregadores e os projéteis. A arma não foi. Não, nunca apareceu. Ele, só para a gente ter uma ideia, o senhor sabe dizer se ele, no passado, já foi preso com arma de fogo? Porque ele pode alegar assim, não. Já. Então ele era uma pessoa acostumada com arma. Era uma pessoa que tinha vários crimes. Certo. Eu verifiquei aqui também que essas outras pessoas com quem ele conversava, aqui o Popó, enfim, essa turma ali que foi grampeada, são membros faccionados. Tá? Muitos deles estão presos. O Leandro Boneto, por exemplo,
está preso por envolvimento em facção criminosa. Eu não segui depois. O senhor não tem sequência? Depois eu não acompanhei depois. E a motivação para que o Alcides, né, participasse disso? Não chegamos a uma conclusão, mas tudo indica que pode estar relacionado com o tráfico de drogas. Né? Perfeito. O Marreta, a vítima, era do tráfico. Uhum. Ele também. Um fato que me chamou a atenção, Damasceno. Pode ser uma disputa de território. Território. O Alcides, ele traficava ali no Cicercado, na Vila Rio Negro. Entendi. E o Renato lá no Campo de Santana. Entendi. Então parece que poderia ter uma disputa territorial de droga ali, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Excelência, se for possível, local do crime, é que a vítima Sandra, ela foi encontrada, se for possível, Excelência, a fotografia da vítima Sandra está no exame de local de crime, página 273, movimento 1673. Se os jurados quiserem acompanhar no computador, movimento 16.73. Obrigado, senhor. A fotografia da Sandra, por primeiro. Folhas 10 do laudo. 16.73, movimento 16.73, folhas 10 do laudo. Isso, obrigado. Isso, mais para baixo. Aí. O senhor esteve na casa? Sim. A casa tem um portão de ferro, um espaço, uma escada e vai para o andar de cima. Uma escada externa. Isso. Uma coisa que me chamou a atenção é que a Sandra praticamente foi atingida, como se a impressão que dá é que ela estava olhando pela janela ou sentada. Exatamente, tem uma janela. Porque ela recebeu todos os tiros, quase 14, 15 tiros, na cabeça. Ela não teve chance de reação nenhuma. E se nós voltarmos na página anterior, número 9, aqui nós temos o Marreta, né, a vítima Renato, morto no andar de baixo. Isso. Não no andar, né? No terreno ali. No terreno, mas é na parte quando chega. E daí, ou seja, então teve que uma pessoa render o Marreta e outra pessoa subir para matar a senhora Sandra. Tanto que nós temos os áudios que captam os disparos. Né? Isso. Há um certo segundo. O Marreta era uma pessoa do crime. Era uma pessoa onde ali ele fazia tráfico de drogas. Ou seja, até a polícia, se ali chegasse, ele daria conta de esconder tudo. A pessoa que chegou era conhecida dele porque ele parece que chega, entra na casa, rende ele, mata a mulher, porque a mulher nem viu do que aconteceu, e depois matam ele, porque a gente não consegue dizer quem morreu primeiro, se é ele ou se é ela, né? Porque não temos as imagens. Primeiro ele. Primeiro ele. Primeiro ele. E a pessoa sobe e mata a mulher. Escada. Então foi assim. Ali, acreditamos que o portão estava fechado e ele desceu para abrir. Então, ele estava Quando ele abre, ele já é surpreendido e morto ali. Então, ele estava esperando alguém conhecido. Exatamente, alguém conhecido. Se ele abriu o portão é porque era alguém conhecido. A investigação conseguiu, através do telefone dele, algum encontro marcado para aquele horário? Não foi apurado. Eu notei que no relatório que o senhor fez, vários pedidos de Uber ou carro que se deslocavam até esta residência, né? Confirma isso, lembra disso? O Uber a gente pegou do Marreta até os pontos que ele... Os outros pontos. Ele usava... hoje o tráfico está usando muito Uber, né? Eles não usam o carro próprio até para disfarçar. Eles usam... Chama o Uber, vai lá e... O que me chamou a atenção foi que na véspera do crime, embora o senhor me falou que o Alcides estava avisando o Marreta, olha, estão atrás de você. Ele pede o endereço do Marreta. O senhor chegou a ver isso? Por qual motivo o Alcides pede o endereço do Marreta, se eles eram amigos? Isso exatamente. E o Marreta passa. Puxa, isso eu não me lembro se ele passou, não me lembro se ele passou. Na estação não aparece, não. Se eles eram amigos, conhecidos e tal, que motivos teria, na véspera do crime, do Alcides pedir o endereço? Exatamente. Já queria saber para onde que era mesmo. E o que eu ia falar ali? Deixa eu falar do local do crime ali. Então, vocês viram ali, é um sobrado, né? Então tem o portão, o Marreta ali, acho que vai abrir o portão, já é surpreendido ali. Aí ele sobe, ali foram 2 pessoas, no mínimo, que participaram ali do homicídio. Mata o Marreta embaixo, aí sobe a escada externa e lá executam a
Sandra, né? Sandra, que eu acho que a Sandra, quando ouve os disparos, o que ela faz? Ela vai na janela, né? E da janela dá para ver lá o portão. Quando ela vai na janela, a pessoa já está ali na porta, ali, já executa ela ali. E tinha uma criança ali, a filha deles, 5 anos, que estava tomando banho naquele momento. Eu acho que eles nem viram a criança ali. Entendi. Aí a criança desce, sai correndo lá, chorando lá. Até que acho que um parente dela lá, filha dela, acho que mora perto ali, vai acudir lá. Para a polícia não restou dúvidas, então, de que o Alcides participou, seja com o carro, seja com a arma, seja dando tiro junto com outras pessoas na morte. Isso, são várias evidências que demonstram a participação dele ali. Certo. Carro, arma, projétil, né? Arma não, projétil, né? Que deu confronto positivo com o tiro que deu no bar lá antes. Esse bar aí, o senhor lembra? O senhor não fez investigação nesse bar? O senhor não... Eu fui nesse bar, eu fui. O senhor foi? Nesse bar, fui. Quando eu vi o BO, a quem pertence esse bar aí? De quem era esse bar? É de uma mulher. De uma mulher, não sabe o nome dela. Não era bar mais, ela já tinha fechado. Certo. Quando o senhor foi, o bar já não existia. Ela conhecia o Pico Fino, por isso que ela deu o nome lá. Entendi. Ela foi o Alcides. Não, mas a minha pergunta é, o senhor, na época em que esse tiro foi dado... Não. Não foi o senhor que investigou? Não. Até porque não houve... Foi o 10º lá, o distrito da área. 10º distrito da área que investigou aquilo. Isso. O senhor só foi tomar conhecimento que aquilo existia durante a investigação. Isso, depois. Aí, irmão, já que tem um disparo lá, vamos ver se não tem algo lá pra gente pegar. E aí tinha. Aí que eu fui ver que tinha sido apreendido, feito perícia e apreendido um projétil. Aí falei, opa, vamos fazer o confronto, né? Certo. E deu positivo com uma arma utilizada. Entendi. No crime do Sandra e Renato. Outra coisa que me chamou a atenção também, eu não sei se o senhor chegou a ver o laudo de munições, todas elas, sem exceção, todas essas que nós estamos falando, tanto do local, do bar, do carro, estão 380 CBC, praticamente todas do mesmo lote. Eu não percebi isso. Essa parte não cheguei a me debruçar sobre isso. Uhum. É muito técnico ali. Certo. Perícia ali é muito técnico. Então. Título de ilustração para o Conselho de Sentença. Uma arma calibre 380, que é o calibre que estamos atuando aqui, normalmente o pente, né, ainda com uma na agulha ou sem na agulha, é a capacidade de quantos disparos? O senhor tem esse conhecimento ou varia de... Não, varia de carregador, né? Pode ter carregador de 15, 16. 16, tem isso. É normal ter esse número de disparos. É normal, sim. Eu, por exemplo, uso 9 e tem 17. Certo. Última pergunta. Lembra-se alguma testemunha ali nas imediações onde aconteceu? Chegou a ver um dos carros, seja o Uno? Viu. Foi isso? Sim, foi ouvida a testemunha. E viu um Uno, descreveu um Uno vermelho, um hack, inclusive. E parece que ele falou que... Não me lembro se ele falou que no dia anterior esses carros já estavam circulando ali. Talvez já tivessem um dia antes... Eu estou satisfeito, muito obrigado pelas suas informações. Devolvo a palavra. Obrigado, por gentileza, passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde, Mauro, tudo certo? Tudo certo. Mauro, durante a sua ida à casa das vítimas, foi possível observar que aquela casa, além de ser uma moradia de uma família, era também uma biqueira? É possível chegar a essa conclusão? Naquele momento, não. Naquele momento, não? Só depois, com a investigação, que a gente viu que a vítima os dois, né? Eram envolvidos com o tráfico. Certo, mas a casa era utilizada como biqueira ou só como residência? Não, essa informação não é possível? Não chegamos a... Uma outra questão, Mauro, o que levou a equipe, só para ficar um pouco mais claro, a equipe investigativa, a achar que mais de uma pessoa participou e que mais de uma arma foi utilizada na ação criminosa? Pelo número de disparos, que mata um, depois sobe e mata o outro, né? Então, duas pessoas, uma mesma pessoa... segurar duas armas, né? Conclui que foram pelo menos duas pessoas. Mas que levou uma, depois carregou uma e... O réu, por exemplo, ele se gabava de que não tinha medo de polícia, que ele carregava duas armas, não carregava três porque não tinha... Como é que ele falava? Que não tinha 3 braços. Pode ser que ele utilizou duas armas, então, cada braço, uma arma em cada braço. E uma pessoa gabava, só?
Não se Poderia, gabava então, de ser não. uma pessoa Poderia ser uma pessoa, então. com 2 armas. Ele falava que podia usar 3 armas, só não usava 3 armas porque só tinha 2 braços. Tá. Durante o curso investigativo, Mauro, a equipe trabalhou com outras hipóteses de motivação, outras pessoas, aparecem outros nomes ali, outros rivais, chegaram aí atrás? Não, a gente sempre trabalhou com a hipótese do tráfico de drogas ali mesmo, né? Motivação. Mas hipótese do autor, sempre foi o Alcides de início ou surgiu durante a investigação? Não, sempre o Alcides. O Alcides sempre na investigação apontava a presença dele ali, né? Quando chegou o nome do Alcides, vocês descartaram qualquer outras hipóteses ou continuaram? Não, continuamos com outras diligências. Né? Essas outras hipóteses foram documentadas no relatório ou não? Ou não é comum Não, documentar? foram, por exemplo, ter a participação, como ele falou de um tal do Jota. Ele nunca falou para nós quem que era o Jota. Né? Ele falou, o meu carro ficou com a Jota lá, que seria penhorado que eles falam, né? Mas nunca falou quem que era o Jota. Perfeito. Para ficar um pouco mais claro, o Dolé, ele não foi identificado ou ele não foi investigado? Foi investigado. Só que não chegamos a qualificar esse Dolé. Chegamos a um suposto Dolé que tinha, mas não conseguimos colocar ele na cena do crime. Perfeito. Mauro, eu quero confirmar uma questão contigo. Eu vou pedir para a excelência colocar um movimento, os autos principais, movimento 1668, folhas 14, gentileza. É a imagem de baixo, excelência. Isso. Mauro, só quero confirmar se essa imagem é a imagem da descrição do relatório. Vou ler a descrição aqui, um parágrafo. O veículo Uno foi incendiado aproximadamente 8 km do local desse duplo homicídio, sendo que o trajeto do automóvel entre os dois locais é de cerca de 14 a 20 minutos, conforme a ilustração no Google Maps, anexa ao relatório da investigação. Imagens obtidas de câmeras de monitoramento da empresa Horse mostram um veículo Uno transitando pela rua Ângelo Gabardo Parolin, a cerca de 800 metros de onde foi incendiado, sendo acompanhado por um veículo de cor preta, com carroceria tipo sedã, rodas pretas, provido de faróis com luz branca e terceira luz de freio, o que se assemelha em muito a um veículo de marca Citroën modelo C4 Palace. Mais à frente, cerca de 500 metros, de onde o veículo Uno havia sido carbonizado, obtivemos imagens de câmeras de monitoramento instaladas em uma residência. Elas mostram o momento em que o veículo sedã de cor preta trafega pela via e adentra à esquerda da rua Ângelo Parolin. Essa última descrição seria essa imagem? Não, da Ângelo, que entra a última casa, da casa, Não, a da Horsch, essa é da empresa. Essa da Horsch. Seria Da a entrada. Horsch. Não, essa é na rodovia, né? Deixa eu ver. Isso, perto No de momento onde que ambos os foi... veículos saem da rodovia. Aí é a rodovia, BR-116. Aí ele vai entrar na rua em que é incendiado. Mais para frente, eu acho que A minha dúvida é, nesse momento que vocês identificaram que o sedã C4 estava com o Uno, nas proximidades de onde foi incendiado? Aí mais para frente também. Ah, Tem perfeito. mais 2 imagens para frente da Horsch. Tá antes. Da Horsch. Tá antes a imagem. Tem da Horsch e de uma casa também onde aparece. Aí parece da Horsch, parece os dois. Na frente é o Uno queimado. Mais para frente, uma casa. Aí só aparece o Palace. E o Uno já tinha sido queimado. Cerca de uns 500 metros assim para frente, só aparece o Palace. Aí ele entra da esquerda, sentido cercado, onde o réu residia. Perfeito. Agradeço, excelência, a imagem. Mas uma questão, Mauro, só para confirmar, o senhor participou da busca e apreensão na casa do acusado? Lá em Fazenda Rio Grande? Isso, Né? Isso na Fazenda Rio Grande. Isso. Eram 2 endereços, mas o que ele foi localizado era na Fazenda Rio Grande. Né? A casa dele parecia uma biqueira? Ou era uma casa... Essa fazenda, não. Não? Uma casa normal? Não. Normal. Mas aí lá foi encontrado aqueles Eppendorf, né? Produtos para embalar droga. Né? Estava à mostra? Estava guardado? Não, estava escondido. Escondido? Estava escondido. Estava no guarda-roupa, em uma gaveta lá escondido. Até porque essa casa, eu disse que ele tinha recém se mudado, né? Exatamente, tinha sido recém-informado. Mudado para lá. Por causa que ele falou que a polícia estava perseguindo ele. Pegou droga na casa dele, quem assumiu foi o Patati, pegou uma 12, ele reclama pro Marreta, perdi a 12. A polícia
perdi a 12 aí, pô, tô ruim. Sobre esse caso da 12 que foi apreendida, você sabe se tem alguma informação se nessa residência tinha alguma edícula atrás? Não, isso aí já não Não, dá para ver porque ele já tinha se mudado ali, né? A investigação não era nossa. Duas perguntas bem breves. O senhor se recorda se havia droga exposta na casa das vítimas, em cima dos lugares, alguma coisa assim? Então, eu não participei lá do local, né? Mas pelo que você foi encontrado, sim, droga, foram encontrados. Quanto ao Uno que a testemunha descreveu, o senhor se recorda se a testemunha disse quantas pessoas tinham no carro, ou se o carro era exufilmado? Não conseguimos, o testemunho não falou. Uma testemunha que viu o carro disse que não conseguiu ver. Porque é escuro, né? Tava escuro, tá? O carro era escuro, o vidro era escuro. Vidro escuro. O vidro era escuro. Falou vidro escuro. O vidro escuro. Mas descreveu o Uno como se fosse aquele mesmo que foi queimado. Aqui no teto, carro vermelho. Devolvo a palavra, senhor. Das juradas, alguma pergunta? Tem perguntas? Podemos encerrar. O réu Alcides Júlio Ramos foi condenado pelo tribunal do júri. Ele pegou 31 anos, 3 meses e 20 dias de prisão pelos 2 homicídios tentados, além de mais 7 meses por tentar corromper um servidor público. A pena será cumprida em regime fechado. A sentença foi lida em plenário e a sessão terminou às 8h55 da noite. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!